Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo, a mais uma aula do nosso curso de aprofundamento bíblico. Olha, sinceramente, viu, do fundo do meu coração, eu louvo a Deus porque você está aqui. Eu sempre percebo, no começo de cada curso, aquela multidão de gente, nem tanto multidão assim não, né? Mas vem aquele povo todo, não empolgado porque eu quero aprender. Os vídeos vão chegando, as aulas vão chegando, os estudos vão passando e nós percebemos, vai o povo indo embora, o povo indo embora, o povo deixando, pastor, não tenho tempo, pastor, eu me perdi, falta tanto, já esqueci, já perdi de ver tantos, nem compensa mais assistir, e vai indo, vai desanimando, vai desanimando. E eu louvo a Deus porque você está aqui ainda, viu? Eu espero em Deus que você continue até o final, porque grandes coisas Deus tem para você, viu? Que de pouco em pouco, cada dia um pouquinho, um pouco aqui, um pouco ali, você aprenda mais sobre a palavra de Deus e esse aprendizado, este conhecimento, edifique a tua vida e te aproxime ainda mais do nosso Senhor. Ontem nós falamos um pouco sobre o livro de Cantares, né? Algumas pessoas se surpreenderam, outras não acreditaram. Pastor, não é assim não, será? Do amor de Deus, pastor, é sim. O livro de Cantares é uma demonstração, é um símbolo do amor, da atenção e do carinho de Deus pelos seus filhos, né? Pelo seu povo, pela sua igreja. Mas ontem eu falei com vocês que um dos livros poéticos também é o livro de Jó. E é interessante notar que tem um detalhe no livro de Jó que faz toda a diferença na história e na forma como você percebe o que aconteceu nessa história deste homem incrível, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha, a história de Jó é tão impressionante, a história de Jó é tão marcante, que tem pessoas até hoje que dizem que não aconteceu. Não, isso aí por ser um livro poético, né? Algumas pessoas dizem, não, isso aí não existe, não, isso aí é um conto, é uma fábula. Nenhum homem, alguns dizem, suportaria o que Jó suportou. Nenhum não, mas pouquíssimos homens, viu? Mas por que, pastor? Por que Jó teve que passar por tudo isso? E eu espero que neste estudo de hoje, de agora, você entenda um pouco melhor, porque algumas pessoas não entendem e por não atenderem não aceitam como Deus foi capaz de expor Jó a essa situação. Eu só preciso lembrar a você que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Moisés escreveu 6 livros na Bíblia, 6. Os 5 primeiros livros, né, que é o chamado Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, e o livro de Jó. Agora veja bem, há uma corrente, há um grupo de estudiosos da Bíblia que acreditam que o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Há um grupo de pessoas que acredita que Jó foi escrito ainda antes de ser escrito o livro de Gênesis. E eu também acredito nisso, que Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Moisés foi chamado por Deus lá no Monte Sinai, e no Monte Sinai Moisés passou 40 dias e 40 noites ali na presença do Senhor. E lá no Monte Sinai, Deus instruiu Moisés, Deus deu as tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos a Moisés. E ali Moisés escreveu sobre a história da criação, do dilúvio, que obviamente Moisés não viveu nessa época, e foi Deus que mostrou para ele. E também a história, a história de Jó. Não sabemos quando exatamente aconteceu esta história, mas ela tem uma lição profunda para nós. Abre a sua Bíblia, Jó, capítulo 1, versículo
versículo 6 em diante. Querido Deus e Pai, mais uma vez, estamos na Tua presença com a Tua palavra aberta, porque nós acreditamos, meu Deus, que quanto mais conhecemos a Tua palavra, mais nós nos alimentamos, mais nós nos fortalecemos na Tua presença. Ilumina nossa mente e o nosso coração para mais uma vez entendermos a Tua palavra, no nome santo de Jesus. Jó capítulo 1, versículo 6, preste bem atenção nestes textos. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Escute bem. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde, ou por acaso, ou sem causa, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? Tudo o que Jó faz, Jó prospera, disse o diabo a Deus. O Senhor abençoa Jó em tudo o que ele faz. Jó é um homem próspero, um homem feliz, um homem abençoado pelo Senhor. Aí é fácil, diz Satanás. É fácil ser fiel, é fácil ser um homem íntegro e reto. Então Satanás faz um desafio. Satanás faz um desafio. No versículo 10 ele diz assim: acaso não se... No versículo 11, desculpe. Estende, porém, a mão. Escute. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que ele tem. E verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É importante, primeiro, de tudo, que você entenda quem é este povo que estava vendo esta conversa entre Deus e Satanás. É importante que você entenda quem são estes filhos de Deus que fala no versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Se você perguntar, a maioria dos pastores, eles vão dizer para você que os filhos de Deus, estes filhos de Deus, são anjos. São anjos. E que Satanás foi no meio deles. Não. Não foram anjos. Estes filhos de Deus que se apresentaram diante do Senhor são representantes dos mundos não caídos. Ai, 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 pastor, o que é isso? Mundos não caídos? Estes filhos de Deus que a Bíblia fala são seres, são homens, eu acho que são homens de planetas que não caíram, que não foram afetados pelo pecado. Aqui está acontecendo uma espécie de concílio, de reunião, e estes filhos de Deus estão ali, que não conhecem o pecado. Estes filhos de Deus não conhecem o pecado, não pecaram, estão ali diante de Deus. Mas, pastor, tem uma pergunta: por que Satanás está ali? Por que Satanás está no meio deste povo, destes filhos de Deus? Por que Satanás está nessa reunião? Satanás está ali porque ele está representando a terra. Não era para ele estar ali. Quem era para estar ali, no lugar de Satanás, era Adão.
Adão deveria estar ali representando a terra. Mas, pastor, e por que Adão não está? Porque quando Adão pecou, quando Adão e Eva caíram, Satanás então assume o controle da terra. Adão cede o seu lugar a Satanás. Eu sei. Eu sei que essa informação te choca um pouco, talvez você ainda não tenha entendido. Mas escuta bem. No próximo estudo, nós vamos aprofundar, nós vamos mergulhar um pouquinho ainda mais nessa situação. E eu te asseguro que você vai entender por que que estes filhos de Deus são representantes de mundos não caídos e por que Satanás fez esse desafio diante de Deus, diante daquele povo, e por que Deus aceitou. Aí você vai entender, você vai ver diferente o livro de Jó e toda a história do grande conflito. Mas isso aí é para a nossa próxima aula. Então, até amanhã.